Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Você aí que está via YouTube, né? Há 23 anos, quando eu iniciei essa batalha, essa trajetória pelas salas de aula, quem imaginava que a gente ia lecionar via YouTube, né? Hoje completam-se 23 anos de labuta, 22 de carteira assinada, viu? Meu amigo, se eu escrever um livro, diga aí, eu e a sala de aula, meu amigo do céu, Jesus Cristo do céu, amém, Kyrie eleison. Vamos à luta, todo mundo, vamos trabalhar. Gente, o nosso foco não é só o concurso de São Gonçalo. Luquinhas, 3-0 hoje, viu? O nosso foco não é só o concurso de São Gonçalo, é a banca e BFC. Como nós já tivemos o concurso da EBSER recentemente, e a gente já mapeou as questões que caíram, os assuntos que caíram, nós vamos inclinar a nossa aula para uma direção que tenha mais compatibilidade com aquilo que a gente espera que vai acontecer no dia 21 de março. Fechado? De 22, né, no caso. Desculpem-me. Então, a gente vai encaminhar a nossa aula nessa vertente. Aquilo que a gente acredita que pode ser explorado pela banca de vocês, nessa nova prova, já que nós tivemos uma recentemente, agora em 22 de março. Tranquilo? Então, preste atenção, prepara a pipoca, a água e vamos para a batalha. Nós temos um texto, o texto não é muito grande, então não tem muito problema para a gente poder se debruçar sobre um texto muito grande, né? A gente tem um texto que tem aí, se você for contar, 4 parágrafos, não é um texto considerado grande. A banca de vocês, vez ou outra, faz textos maiores, textos com até 1,5 coluna e até com 2 colunas. Não importa o tamanho do texto, importa a forma como você vai lidar para a leitura desse texto. Quando você começa a ler um texto, você tem que sair do papel de alfabetizado para o papel de letrado, que é o que a gente chama de letramento. E todos vocês aqui têm sobrando, e você que está em casa também tem. O que é o letramento? É a capacidade que você tem de interagir com as palavras da língua que você domina, buscando novas informações através desse processo de interação. Isso é o processo de letramento. Por isso que no Brasil a gente tem muita pessoa alfabetizada, mas poucas pessoas com capacidade de letramento. O que é a capacidade de letramento? Vamos voltar? É a capacidade que você tem, através do processo de alfabetização, de ler um texto como este, e extrair várias ideias, buscar o explícito e o implícito, e fazer associações linguísticas, associações sociais e associações cognitivas. Esse é o processo de letramento. Opa, Vanusa. Tudo bom, minha amiga? Boa tarde, seja bem-vinda. Certo, pessoal? Então, a gente tem que visar muito esse processo de letramento, porque é o que vai dar a gente a capacidade de entender as informações que realmente são úteis para a resolução das questões propostas. Outro detalhe importante, que sempre que se aproxima uma prova de concurso público, aí começam a surgir as lendas, né? Tipo caipora, curupira, os caras inventam as lendas para deixar o aluno ansioso, nervoso, inseguro. Pessoal, todas as questões de concurso público só tem uma alternativa correta. E 3 erradas. No caso de vocês, A, B, C, D, uma correta e quantas erradas? Vai? 3. E acabou, pessoal. Ah, não. A A é mais correta que a B. Tudo bem, então tem 2 corretas. Quando eu digo que uma coisa é mais correta que a outra está errada? É um costume do brasileiro que eu critico muito. A meia-verdade. O brasileiro tem isso, né? Não, fulaninho falou uma meia-verdade. Não, mentiu. Qual é o teu nome? Priscila. O que é meia-verdade, Priscila? Mentira. Entendeu, meu amor? Aí o cara diz, não, porque tem aqui uma alternativa ainda diz assim, meia certa, né? A soquete, lupo, certa. A alternativa está meia certa. Não, meu amigo, a alternativa está certa ou vá. Até no Enem, gente, que é teoria de resposta ao item, você tem a alternativa correta, cara. Imagina um concurso público que é vestibular de ponta para baixo, de baixo para ponta. Sacou? Então aqui tem uma correta e 3 erradas. Se tiver uma mais correta, a questão é, bora, anulada. E fim de papo, não tem muito o que conversar não. Vamos lá. Título do texto. Um pé de milho. Vocês vão olhar aqui, ó, certo? Eu ampliei. Fiquem à vontade, material. Quem está sem o material impresso, pode acompanhar por aqui e usar o caderno, tá bom? Beleza? Então, fiquem à vontade, perguntem muito, participem bastante, tá bom? Para que a gente... Tudo bom, meu filho? Como é que você está? Quanto tempo? Boa tarde, seja bem-vindo. Certo? Oi.
Se alguém tiver sem material, tem um aqui para ceder. Alguém quer? Alguém está sem? Está de boa? Max está com material? Tá, pronto. Então, beleza. Vamos lá. Texto. Um pé de milho. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua. O que não deixa de ser emocionante. Massa. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Presta atenção. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua. A minha capacidade de letramento vai me dar o seguinte poder. Os americanos entraram em contato com a Lua. Eu já tenho o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Pronto, já começou. Ó, porque quando a gente começa o texto e o autor ou a autora já começa a colocar verbo, sequência de verbo, você começa a prestar atenção. A Priscila, né? Começa a regalar os olhos. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar com essa sequência verbal, alguma informação tem. Tem alguma informação muito positiva através dessa sequência verbal que começa a se instaurar a partir de agora. Entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Massa. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Então ele está dizendo, através da inserção da conjunção coordenativa sindética, mas, aqui ó, olha só que interessante. Aqui ó, vou pegar para vocês aqui, o azulzinho, olha o mas. Não é comum a gente ver o mas nessa posição. Geralmente a gente vê o vírgula, mas. Você tem uma oração coordenada assindética, tem a vírgula, a conjunção mas, e a oração coordenada sindética adversativa. Pronto. Geralmente a gente vê isso. É a ordem direta, é o que mais se trabalha em sala de aula e em aulas e explanações. Tudo bem? Ali você tem o mas iniciando um período. Você já foge dos textos, dos gêneros e das tipologias tradicionais. Porque quando você vai pegar aquele texto tradicional que está predominantemente em norma culta, a tendência é ele colocar vírgula, mas, vírgula, logo, porque as conclusivas também recebem vírgula, sacou? Então você já está começando a perceber, pela própria formatação do parágrafo e pelo próprio dizer do parágrafo, que você tem um verbo no pretérito perfeito indicativo e tem uma conjunção mas aplicada em uma posição que não é muito comum para os textos em norma culta. Fechou? Vamos lá. Os americanos entraram em contato com a Lua através de um radar. Massa, né? Mas o que é mais importante, olha a ressalva que ele faz. Aí é o movimento de ressalva. Aconteceu com o pé de milho, uma monocotiledônia que ele tem em casa. Olha aí, ó, com o pé de milho dele. Fred, pelo próprio dizer que tem aí, pela própria configuração que tem aí, a gente já começa a desconfiar do gênero textual e também do tipo textual. Eu disse no primeiro dia de aula. Eu disse a todo mundo no primeiro dia de aula, e conhecimento não pode ficar retido, tem que ser transmitido para todo mundo. Então vai aí para você. Olha o rodapé. Crônicas escolhidas. Qual o gênero textual? A banca de vocês é muito exigente, mas às vezes ela sofre uma crise de abestalhamento e ainda pergunta qual o gênero textual. Apareceu, quando você pegar o texto, primeira coisa que você vai fazer, pega o título e vai para onde? Rodapé. Você já matou o gênero textual. Fred, mesmo assim, às vezes, o IBFC ou a IBFC ainda pede o gênero textual? Pede. Aí bota crônica, conto, fábula. Aí tu crônica. Tá, já está aqui, pessoal, a resposta. Fechou? Então, bora lá. Título, vai. Rodapé, crônica. Agora, quando ele dá o gênero textual, aí Fred vem para cá, ó, preste atenção, todo mundo. Quando ele cede o gênero textual, que no caso é uma, crônica. Pronto. Quando ele cede o gênero textual, que no caso é uma crônica, imediatamente ele vai em busca das tipologias textuais. Tá bom? Então eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, agora uma brincadeira séria. Quando ele anuncia o gênero textual, ficou muito fácil. Eu não vou ter trabalho para diferenciar esse texto de um conto, por exemplo, ou de uma fábula, por exemplo. Ele já me disse que é uma crônica. E Rubem Alves, eu acho que é Rubem Braga, né? Todo mundo sabe, já tem você vê pelo seu próprio conhecimento de mundo, a produção dessas pessoas, né? O quão
condizente para a realidade da língua portuguesa a produção de determinados escritores e determinadas escritoras. Aí você vem para cá. Gênero textual. Se eu já defini o gênero, eu vou em busca agora das tipologias textuais. Tá bom? Preste atenção. Cuidado com a questão das tipologias textuais. Primeiro com a questão do vocabulário. Tipologia textual, tipo textual, sequência tipológica textual, sequência prototípica textual. É tudo a mesma coisa. De novo. Tipo textual, tipologia textual, sequência tipológica textual, sequência prototípica textual. É a mesma, bora, a mesma coisa. Argumentativo, expositivo, descritivo, narrativo, injuntivo e explicativo. De novo, bora. Argumentativo, narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo, dialogal. Isso, tem o dialogal também. Muito bem. Por se tratar de uma crônica, qual a tipologia textual predominante? Narrativa. Crônica, conto, fábula. Crônica, conto, fábula, tipo textual predominante, narrativo. Sequência textual predominante, narrativa. Sequência prototípica textual predominante, vai, narrar. Se ele botar esse negócio de prototípico, se eles entrarem com essa ideia de prototípico, tá? É sequência textual, é tipo textual. Se ele entrar com a ideia de sequência, as sequências presentes no gênero crônica, o que ele está perguntando? Os tipos textuais. Cuidado com a linguagem, cuidado com a linguagem. Isso, aí é bom que a gente já vai para fazer um geralzão aqui, que já serve para um bocado de coisa. Vamos lá. Tipologias textuais. Ó. Tipologia narrativa, aí aqui eu vou puxar outra setinha e vou colocar predominante. Predominante. Tá aqui, ó. Predominante. Beleza? Tipologia textual narrativa predominante. A gente vai ver se encontra outras, tá bom? Se a tipologia narrativa é predominante, aí eu já venho para cá e monto outra estrutura. Ó, eu tenho os verbos. Vamos colocar os verbos aqui. A estrutura verbal. Narração. A narração é um ato tradicional. Verbos da narrativa. Pretérito. Perfeito. Do indicativo. E o. Pretérito. Imperfeito. Do indicativo. Pretérito perfeito indicativo e o pretérito imperfeito indicativo. Aqui perfeito, ó, e aqui imperfeito. Nas narrações, preste atenção, os verbos estão predominantemente no pretérito perfeito indicativo e no pretérito imperfeito do indicativo. Beleza. Então você já tem aí, ó, gênero textual crônica, preste atenção, tipologias textuais. A narrativa é predominante. Não obrigatoriamente exista apenas um tipo textual, isso é muito raro, certo? Eu tenho quase sempre 2 ou 3 tipos textuais que interagem, certo? Que estão no espaço do gênero textual ao mesmo tempo. Eles acontecem ao mesmo tempo na sequência do espaço do gênero textual, seguindo a sequência dos parágrafos, tá? E eu tenho que identificá-los. Por se tratar de uma crônica, o tipo textual predominante é o narrativo. E tem que prestar atenção à sequência de verbos que provavelmente aparecerá no pretérito perfeito indicativo e no pretérito imperfeito indicativo predominantemente. Ok? Então vamos lá. Segundo parágrafo. Aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra, trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim. Nasceu, pretérito perfeito. Mas descobri, pretérito perfeito também. Tá vendo? Mas descobri que era, vamos lá? Só apagar aqui, pronto. Mas descobri, aconteceu no meu quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim. Mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o
para o exíguo canteiro na frente da casa. Para cá. A palavra exíguo dá a ideia de brevidade. Exiguidade, brevidade. Tempo exíguo. Você tem pouco tempo para fazer a coisa. Tá? Para fazer a questão, para executar o ato. Exiguidade, brevidade. Isso é o significado tradicional de exiguidade. Mas você vai ter que descobrir o significado de acordo com o texto. Exatamente. Então você tem o significado tradicional e tem o significado de acordo com o texto. Então pronto. Aí vamos lá. Descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente da casa. Secaram as pequenas folhas. Pensei que fosse morrer. Secaram. As pequenas folhas secaram. Pretérito, bora. Feito. Olha aí a sequência de verbos no pretérito, tá vendo? Pensei que fosse morrer. Mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que, na verdade, aquilo era capim. Boa. E o cara cultivando o milho, né? Beleza. Transplantou, né? Beleza. Para o exíguo canteiro na frente da casa. Secaram as pequenas folhas. Pensei que fosse morrer. Mas ele reagiu. Olha aí. Outra operação de ressalva. Tá vendo com esse mas? Mas ele reagiu. Pensei que fosse morrer. Mas ele reagiu. Beleza. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que, na verdade, aquilo era capim. Quando estava com 2 palmos, veio outro amigo e afirmou que era cana. Beleza, meu amigo. Capim, cana, milho. Está aí num processo bem bacana. Sou um ignorante. Um pobre homem da cidade. Mas eu tinha razão. Ele cresceu. Pretérito perfeito de novo. Ó. Não para não, tá vendo? Ó, de novo. Vai. Gênero textual. Crônica. Tipo textual predominante. Narrativo. Tempos verbais predominantes. Pretérito perfeito, imperfeito, indicativo. Tá aí, não para não. Tá vendo como ele vai avançando, avançando e não abandona as características linguísticas, não abandona as características interativas e nem as características cognitivas do texto. Continua. Ele cresceu. Está com 2 metros. Lança as suas folhas além do muro. E é um esplêndido pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho? Você já viu? Ele pergunta aí. Já viu o leitor um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de milharais. Mas é diferente. Ele sempre usando o mas, tá vendo? O conjunto do mas para fazer as ressalvas, para cadenciar o texto. Tá vendo? Pronto. Mas é diferente. Uma coisa que você não pode fazer, por exemplo, num texto de convencimento. Um artigo de opinião, uma dissertação argumentativa, um editorial. Num texto de convencimento, se você tiver uma sequência muito contínua, uma sequência bem evidente de conjunções adversativas, o seu ato opinativo de convencimento vai entrar em contradição várias vezes. Preste atenção. Fred, então num texto argumentativo, por exemplo, eu não posso usar a conjunção adversativa? Não só pode como deve. Você não pode desencadear um processo de adversidades como ele está desencadeando aqui, porque senão você vai criar um sistema de contradições entre os parágrafos ou entre os períodos. Fechou? Você não pode fazer o excesso. Então, se vier um texto, se aparecer um texto de argumentação, um artigo de opinião, um editorial, já saibam que eles vão dosar essa questão das conjunções adversativas ou das conjunções concessivas, exatamente para não criar o processo de contradição. Vamos lá. Um pé de milho sozinho, em um canteiro, espremido, junto do portão, numa esquina de rua, não é um número numa lavoura, é um ser vivo e independente. Tipo textual descritivo. Ser vivo e independente. Substantivo, adjetivo, adjetivo. Pode sublinhar aí. Quem está com material impresso. Ser vivo e independente. É um ser vivo, tá? E independente. Vou até colocar aqui. É um ser vivo e independente. Olha aqui, ó. Os 2 adjetivos. Vou até botar aqui, ó. Setinha para o primeiro, setinha para o segundo. Os 2 adjetivos. É um ser vivo e independente.
Então agora eu tenho uma sequência descritiva, um pedacinho de descrição. E preste atenção a um detalhe. Olha o verbo de ligação aqui. Olha aí, ó. Olha, Max. Olha o verbo de ligação aqui, tá vendo? Esse verbo de ligação, ele tem o poder de anunciar o predicativo bora? Do sujeito. Beleza. Então eu tenho a confirmação morfossintática das adjetivações. A confirmação morfossintática das adjetivações dá a mim o poder de identificar o tipo textual descritivo. Então tem descrição aqui também. Suas raízes roxas, descreveu de novo. Raízes, vai. Roxas, tá bem aqui, ó. Raízes roxas. Suas raízes roxas se agarram no chão e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Preste atenção, que eu disse a vocês que na narração os verbos estão predominantemente no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Mas eu disse somente? Não, eu disse predominantemente. Até porque você tem o verbo é, olha ali, ó, que está em vermelho, que está no presente do indicativo, presente do indicativo. Suas raízes roxas se agarram, presente do indicativo também, no chão, e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis, presente do indicativo de novo. Ou seja, a predominância é de verbos no pretérito, mas você tem verbos no presente do, vai galera, indicativo. Você vai pela quantidade, pelo quantitativo, pela predominância. Não obrigatoriamente você vai ter só aquilo. Beleza. Detesto comparações surrealistas. O que é surrealismo? Você diz, é um movimento literário. Tudo bem, mas por que a gente costumeiramente diz assim? Ah, não sei o que é surreal, isso é surreal. Não é normal. Explicou melhor do que muita gente. Parabéns. Porque o surrealismo ele trabalha com o elemento onírico. O elemento onírico é o elemento do sonho. E o seu sonho quase sempre é distorcido da realidade. Ah, não, professor, tudo que eu sonho acontece. Então, meu amigo, se vira nos 30, Faustão, é dinheiro, meu amigo, não para não. Fantástico. Se tudo que você sonha acontece igual, amigo, bota uma barraquinha, tá? Uma barraquinha mesmo, você investe 100 conto, você ganha quanto em um dia? 100 milhões, pessoal. Então, um elemento onírico, que é representado por Salvador Dalí, por exemplo, tá? Com a persistência da memória, que é uma das grandes obras dele, esse elemento onírico é o elemento do sonho. Então, quando você diz que uma coisa é surrealista, é porque ela tem distorções com relação à realidade, sacou? Por isso que às vezes o cara está andando, aí ele vê uma pintura, ele vê uma obra de arte, ele vê um grafite, aí faz surreal. Aí esse surreal já está no sentido de quê? Foda, né? Poderoso, top, né? Chama atenção. Porque o que é onírico chama atenção. Vocês lembram daquele quadro de Salvador Dalí, dos relógios derretidos? Quem lembra da escola? Pronto, a persistência da memória. Aquilo é estranho. Aquilo gera a estranheza. Tem os relógios derretidos, pendurados numa árvore, entendeu? Ali é o retrato do nosso sonho. Ah, mas eu sonhei igual ao que aconteceu na sala de aula em Corra pro Fantástico, já disse. Então ele está invocando aqui a coisa surrealista, aquela coisa que chama a atenção, aquela coisa que não é exata, aquela coisa que é onírica, sacou? Isso vem do conhecimento do dia a dia de vocês. Pronto. Fred, ele pode associar também com a questão da abstração, perfeito. Tanto o dadaísmo quanto o surrealismo, muito bem. Não, ainda não. A gente não pode associar com a literatura, tanto que eu não trouxe a definição de surrealismo. Parabéns pela colocação, certo? Eu só disse que o surrealismo trabalha com o elemento onírico. O que é onírico? Onírico, sonho. Isso, só isso. A gente só pode ir até aí. Parabéns pela observação. E dizer que trabalha com abstracionismo. Se a gente for entrar na literatura, a gente vai ter que diferenciar surrealismo e dadaísmo. Aí, morreu. Não é o objetivo da questão, nem do texto. Boa. Vamos lá. Beleza? Detesto comparações surrealistas, mas na glória de seu crescimento. Tal como vi numa noite de luar. O pé de milho parecia um cavalo empinado. Beleza? Peraí. Parecia um cavalo empinado. Peraí. Certo? Deixa eu apagar aqui, ó. Parecia um cavalo empinado. Detesto comparações surrealistas, mas na glória de seu crescimento, tal como vi numa noite de luar.
O pé de milho parecia um cavalo empinado, as crinas ao vento, e em outra madrugada parecia um galo cantando. A distorção, o abstracionismo, sacou? A fuga do real, porque o sonho não é real. Show? Então ele colocou muito bem, escreve bem. Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Aconteceu, encantou, voltou para o pretérito perfeito. Se fosse imperfeito, acontecia, encantava, sacou? Ele voltou. Meu pé de milho pendoou. Pode procurar no dicionário, pendoou. Ele não vai reconhecer. Pendoou vem de apendoar. Aí o dicionário reconhece. Porque apendoar é do português culto. Aquele português lá, o português ibérico, né? O português galego. Pendoou já é o português brasileiro, o abrasileiramento daquele português galego. O nosso português mestiço, defendido lá pela galera da Semana de Arte Moderna, os modernistas, entendeu? Eu já disse isso em sala também. Nós temos uma forma de falar bem diferente do cara lá de Portugal, certo? E muitas vezes isso não é respeitado. Muitas vezes a gente atropela as coisas e é obrigado a falar de forma semelhante à galera lá do continente europeu, sacou? Mas aí ele foi bem brasileiro mesmo. Meu pé de milho pendoou. Aí você vai ter que descobrir o que é pendoou. Há muitas, aí não é flores, não é flores, viu? Há muitas flores belas no mundo. E a flor de milho não será a mais linda. É flor aí, viu? Flores, flor. Mas, aqui, olha, é o quarto mas, tá vendo? Isso aí não texto de argumentação. Bora lá. Já era, viu? São quatro mas aí é uma crônica. Faz parte do jogo da crônica. Mexe também com essa questão do abstracionismo. Boa. Mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com a força e uma alegria que fazem bem. É alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. E eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da rua Júlio de Castilhos. Eu tenho uma monocotiledônia em casa. Diga aí. Foda, viu? Aí é quente, meu amigo. Crônicas escolhidas, Rio de Janeiro, tarará. Pessoal, deu para fazer o mapeamento verbal? Bora aqui. Só para fazer o mapeamento verbal. Não dá um minuto, não. Bora. Os americanos só entraram, primeira ocorrência. Beleza? Aí deixa, presente indicativo. Mas o fato mais importante da semana, Mas o fato mais importante da semana aconteceu, duas ocorrências do pretérito perfeito no mesmo parágrafo, e um parágrafo pequeno. Tá? Você vai. Aconteceu o quê? Além de acontecer o quê? Ser pretérito perfeito indicativo, aconteceu o quê? É formal ou informal? Aconteceu o quê? É formal ou informal? Você vai escrever uma redação em norma culta. Você diz, aconteceu o que as pessoas... Não, exatamente. Informal, não é crônica. A crônica tende ao coloquialismo ou ao misto, a linguagem mista. Norma culta, norma coloquial. Norma culta, norma informal. A crônica tende a isso. Geralmente, quase sempre mesmo, para não dizer sempre, a linguagem é mista. Ou então ela descamba para uma linguagem predominantemente informal. Ah, entendi. O quê? Pode ser o só que, mas não é interessante você escrever aconteceu o quê? Se começar um parágrafo com aconteceu o quê? Num texto em norma culta, isso não é legal. Você já tem uma interferência aqui de norma informal. Não, o só que é uma locução conjuntiva. Você tem razão. Mas o aconteceu o quê? Não. O só que é uma locução conjuntiva. Inclusive, que você pode usar em norma culta, tá? Não tem problema, não. Boa observação. O aconteceu o quê é que é uma colocação em norma informal. Que você não vai começar um parágrafo em norma culta escrevendo aconteceu o que as pessoas... Não, você vai dizer simplesmente o quê? Sabe-se que as pessoas, constata-se que as pessoas... Você vai utilizar marcadores linguísticos, verbo transitivo direto mais se, ou advérbios. Preliminarmente, é importante citar que é um grupo de pessoas, sacou? Você tem todo um manuseio, todo um conjunto, um arcabouço linguístico para você poder dar vida formal a esse texto. Então aqui ele já bota mais um elemento de informalidade, que é o aconteceu o quê?
Repito a colocação de Max aqui. O só que é uma locução conjuntiva, sim, tá de parabéns. Vamos lá. Nasceu, segunda linha. Descobri, terceira linha. Transplantei, quarta linha. Secaram, quinta linha. Pensei, quinta linha. Aí estava, ó, quando estava do tamanho, quando estava do tamanho de um palmo, bem aqui, ó. Aí ele vai para o imperfeito, ó. Quando estava, peraí, deixa eu colocar aqui. Quando estava do tamanho de um palmo, quando estava, vá. Aí agora ele foi para o pretérito o quê? Vá. Agora ele foi para o imperfeito. Agora ele amarrou no perfeito, não foi praticamente? Boa. Boa, boa mesmo. Aí vamos lá. Veio um amigo e declarou. Voltou para o pretérito perfeito. Na verdade, aquilo era capim, quando estava com 2 palmos, veio outro amigo. Pronto, e vai. Sou ignorante, um pobre homem da cidade, mas eu tinha razão, ele cresceu. Aí, pegue pretérito perfeito, pegue pretérito perfeito. E vai, e vai. Aí, naquela partezinha que a gente viu, que no terceiro parágrafo, aqui, que se inicia exatamente aqui, ó. Um pé de milho sozinho em canteiro espremido, não é um número numa lavoura, é um ser vivo independente, suas raízes roxas se agarram no chão, e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Uma sequência de verbos no presente do, mas isso não tira a predominância do pretérito perfeito indicativo. Fechou? Show de bola até agora? Vamos lá. Primeira questão. No primeiro parágrafo do texto, o cronista relaciona 2 fatos que devem ser entendidos, respectivamente, como sendo a primeiro parágrafo do texto. Vamos voltar lá? Aqui. Esse aí dos Estados Unidos. Vamos lá. Universal e particular. B de bola. Positivo e negativo. Emocional e racional. D. Comum e raro. Com vocês. De novo. Primeiro parágrafo do texto. O que ele diz? Bora. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua. O que não deixa de ser emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Aí ele diz... O cronista relaciona 2 fatos que devem ser entendidos, respectivamente, como sendo, respectivamente. Então, qual é o primeiro fato? Os americanos entraram em contato com a Lua. Qual é o segundo fato? Aconteceu com o pé de milho dele. Beleza. No decorrer do texto, ele fala sobre a questão dos americanos com a Lua? Não. Ele discorre sobre o pé de milho. Pensando nesse raciocínio, assinar a alternativa correta. Não existe a palavra acho nessa aula hoje. O nível de vocês é muito bom. Então, de castigo, não pode usar acho. Diga é ou não sei. Vai lá. Bora. Pronto. Tá vendo? Paciência. Olha o respectivamente. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua. Tem nada a ver com o resto do texto. Nada a ver. O restante do texto é todo discorrido sob a ótica do pé de milho. Ele não sai fazendo comparação entre pé de milho e o radar dos americanos na Lua, o contato com a Lua. Ele só faz a menção. É a crônica, é o segredo da crônica, é o truque da crônica. Então, às vezes, ele vai, contrasta 2 assuntos, e depois ele escolhe um deles e vai. E sai tratando, falando. A crônica tem liberdade para isso. Porque a crônica também tem licença ética. Muito bem, beleza. Aí eu tenho universal e particular. O que é universal? A questão dos Estados Unidos. E o que é particular? O pé de milho na casa do cara. Show. B de bola. Positivo e negativo. Não, porque não tem como você dizer que é negativo a questão do pé de milho. Porque ele passa vários parágrafos falando e ele enaltece gradativamente essa questão do pé de milho. Outra coisa. Mas não tem um mas... Por isso que ele botou, pessoal, positivo e negativo. Isso é um distrator. É aquela alternativa que vem para enganar você. Por isso que ele colocou positivo e negativo. Porque existe ali, ó, na segunda linha, uma conjunção adversativa. Por isso que ele colocou. Ele não colocou à toa, não. Tá de boa? Emocional e racional. Tira. Comum e raro.
É comum os americanos entrarem em contato com a Lua através do radar. Tem alguém na Lua? Pronto. E através do radar? Pronto. Sacou? Mas é crônica, né, Max? Aí ele pode escrever como ele quer. Ele tem essa liberdade, né, pela licença poética. De boas. Eliminamos a questão 1. 1 já foi. 1A. 2. Ao caracterizar-se, no terceiro parágrafo, como ignorante... Deixa eu puxar para cá. 2. Ao caracterizar-se, no terceiro parágrafo, como um ignorante, um pobre homem da cidade... Está ali, pessoal. Ei. Predicativo do sujeito. Descrição. Ignorante, pobre homem da cidade. Pode prestar atenção que próximo a isso vai ter um verbo, provavelmente, ou de ligação, ou um verbo que tenha a semântica de verbo de ligação. Do jeito que está no texto? Vamos para o terceiro parágrafo. Sou um ignorante, um pobre homem da cidade. É uma sequência de informações. Eu sou um ignorante. Eu sou um pobre homem da cidade. Seria aí um caso de omissão, de coesão por omissão, que a gente chama de quê? Coesão por elipse ou coesão por zeugma. Muito bem. Nesse caso aqui, boa colocação. Sou um ignorante, sujeito oculto. Todo mundo concorda? Bora. Sou um ignorante, sujeito oculto? Show. Um pobre homem da cidade. Está subentendido aí o sou, entre a vírgula e o 1. Aí eu já poderia acusar como, eu sou um ignorante. Eu sou um pobre homem da cidade. Ou ele está subentendendo sou ou eu sou. É o caso de omissão. É uma estrutura coesiva que a gente estuda para evitar a repetição de palavras. Vamos lá. Não é bem por aí não, Luquinhas. É quase sempre aí. Você tirou um 9,9, certo? A questão da pontuação do aposto que Lucas abordou aqui. A questão é, sou ignorante. Eu sou sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Mas ele botou um artigo. Por que ele não colocou eu sou ignorante? Porque ele quis especificar. Ele tem licença poética, ele pode transgredir a gramática. Ele pode fazer um predicativo do sujeito com 5 palavras, se ele quiser. Ele pode colocar o que ele quiser no predicativo do sujeito, desde quando ele não descaracterize a ideia de caracterização. Sacou? Porque ele está em linguagem, semi-poética, porque tem licença poética. É uma crônica. Então as coisas não vêm tão exatas como eu estou acostumado quando eu vejo um texto em norma culta. Não vem. Vamos lá. Ao caracterizar-se no terceiro parágrafo como ignorante, um pobre homem da cidade, o enunciador revela seu desconhecimento em relação. Olha aí a palavra que eles escolheram. Eita, peraí que deu tilt aqui. Agora vai. Foi. O enunciador. Quem é o enunciador? O sujeito enunciativo é quem escreve, é o sujeito escrevente. Cuidado com isso aí, Enunciador, locutor, escrevente. Cuidado com essas 3 palavras. De novo. Enunciador, locutor, escrevente. Quem é? O produtor ou a produtora do texto? O autor ou a autora do texto? Show? Cuidado com isso aí. Ao caracterizar-se no terceiro parágrafo como ignorante, o enunciador revela seu desconhecimento em relação. Aí você vai lá para o terceiro parágrafo. Eu vou ler todo ele novamente. Não, vai não. Você não leu já. O enunciador revela seu desconhecimento em relação à cultura e à educação formal. Olha o tópico da prova de vocês. Olha, mas foi mesmo em cima. Variação de linguagem. Trabalhei em todas as turmas, tá? Variação de linguagem. Você fala em variação de linguagem na sala de aula, aí tem aluno que às vezes não entende que isso é importante. Porque as bancas quase nunca vão elaborar uma questão da seguinte maneira. Variação histórica, variação geográfica, diatópica, diastrática, diacrônica, diafásica, sacou? Aquilo que a gente viu em sala de aula que está no módulo de você que frequenta o IAP. Né? Sacou? Então no módulo de vocês eu coloquei variação histórica, diacrônica. Quem lembra? Lembra? Levanta o braço aí, você que está em casa. Variação histórica, diacrônica. Variação geográfica, diatópica. Variação diastrática, de estratificação social. Variação diafásica. Eu coloquei tudo isso.
Então, sem cobrar, sem elaborar uma questão sequer de variação de linguagem, ele está mexendo agora com variação de linguagem. Deu para perceber? Ele está envolvendo a norma culta e a norma informal. Porque ele diz assim, o enunciador revela seu desconhecimento em relação à cultura e à educação formal. Está vendo como ele contrasta essa questão da linguagem regionalista? Olha aí, como ele coloca direitinho. Apesar da questão não ser direta de variação de linguagem, mas ele coloca uma alternativa que exige um relativo conhecimento de variação de linguagem para poder ser eliminada. O enunciador revela seu desconhecimento em relação à cultura e à educação formal. B. Ao trabalho informal da cidade. C. As variedades de plantas. O cara diz que é capim. Depois, quando tem 2 palmos, o cara diz que é o quê? Cana. E depois vira o quê? E por que esse milho é tão lindo, pessoal? Se ele já viu os milharais. Como a gente diz no interior, miaeiro, né? Que é o cofrinho da moeda, tá? Ó, a variação regional. Por que ele diz que esse pé de milho é tão especial? Porque ele é único, o bichinho. E lembrem-se, é uma monocotiledônia, né? É só um bichinho, uma sementinha lá. Ó, que legal. Ele é tão único, né? Que ele é só de uma semente, né? Que legal. Aí ele diz, aos animais do campo, corta, isso é extrapolação. A cultura e a educação formal é um distrator, porque distrai, termina distraindo, mas é a alternativa correta, vai. C, as variedades de plantas. Começa com o quê? Vai. Capim, depois vira o quê? Vai. E até que enfim, vá. O milho, né? Que é o que ele quer. Sacaram? Alternativa correta, C. Beleza. Show. Deixa eu me apagar aqui. 3. Considerando-se o contexto. Vamos para cá, todo mundo. Ó. Aqui, ó. Mais informação. Exiguidade. Vai. Palavra muito usada no barroco brasileiro, por exemplo. No barroco europeu também. Exiguidade, vai. Brevidade. Eu tenho 5 minutos para fazer 15 questões. Meu tempo é exíguo, breve. Parabéns. Exíguo, tá? Não dá. E até dá. Eu dou o gabarito e mando todo mundo embora. Sacou a jogada? O tempo é exíguo. Esse é o conceito de exiguidade. Mas ele foi esperto. Considerando-se o o contexto. Pode-se inferir, pega a palavra inferir, sublinha quem está com material impresso, quem está sem material, a palavrinha inferir. Ó, coisa linda, valeu. Não é você não, é a palavra. Ó, atenção. Ó. Inferir, mais informação. Quando aparecer o inferir, olha você que está aí, ó, preste atenção ao professor, vamos para cá. Quando aparecer o inferir, aí você vai lembrar de quê? Depreender, vai. Depreender, ponto e vírgula, deduzir. Então, Camila, não pode ser uma informação óbvia. João, você que está em casa aí, você que está no trabalho, você que está aí no seu horário de estudo, né? Dando uma relaxada, assistindo uma aula bacana, interagindo, buscando informação sobre a banca IBFC, inferir, depreender, deduzir. Não é a informação que você lê, é a que você lê e produz. Você tem que buscar uma informação que está escondida no texto. Isso é inferência. Tá bom? Eu não posso depreender e deduzir o que já está exato. Vou fazer aqui uma dedução. Considerando-se o contexto, qual a dedução? Tem um contexto. Você não deduziu nada. Você está lendo o explícito. Você tem que buscar o implícito aqui. Ó, inferir, depreender, deduzir. É a busca do implícito. Vamos lá. Transplanteio para o exíguo canteiro na frente da casa. É só um pé de milho, pessoal. Tem o sentido de algo muito antigo, pequeno, sujo ou abandonado. Antigo é extrapolação. Vai, alternativa correta? B, pequeno. Preste atenção que até agora nós fizemos 3 questões. A primeira é chata, não é uma questão tão simples,
A segunda, também bote de nível médio. Quando eu digo de nível médio, não é que a prova seja de nível médio, entendeu? A questão tem um nível mediano, tá bom? Associado à dificuldade. E a 3, ela é mais direta. Porque por mais que a palavra seja estranha, no contexto ela se torna muito, no contexto ela se torna muito fácil. O contexto ajuda muito a vocês, né? E você que está em casa também, a vocês encontrarem um significado para exiguidade, mesmo sem nunca ter ouvido falar nessa palavra. O contexto ajudou muito. Porque quando você vê uma palavra dessa, e você percebe que ela virou questão, aí dá um frio, né? Como diz no interior, dá um arrupeio. Tá bom? Aí a pessoa fica insegura. Mas lembre-se, mesmo a palavra mais complexa, Vanusa, virou uma questão relativamente fácil. Bem mais fácil que a 1 e a 2. Tranquilo? Questão de número 4. For. Olha aí, ó. Já fica mais fácil ainda. Você pode pegar essa informação contextual. Eu não quis pegar, parabéns pelo caminho. Eu não quis usar esse caminho exatamente para poder forçar as 4 palavras que estão aqui. Outro caminho. No próprio texto ele já responde. A questão é mais simples ainda. Muito embora ele tenha usado uma palavra bem, complexa, mas que no contexto, parabéns, ficou muito bem fundamentada. Dá para você desenrolar aí tranquilamente. Tranquilo? Questão 4. No primeiro parágrafo, a expressão através do radar cumpre papel adverbial e introduz especificamente o valor semântico de. Espera aí. Através do radar. Se você prestar atenção, só tópicos, tá bom? Valor semântico. Preste atenção agora. Valor semântico. Gente, quando ele falar em valor semântico, você vai lembrar 2 coisas muito interessantes. Valor semântico. Conjunções e preposições. Preste atenção na dica que eu vou dar agora, viu? Aquela dica top para você sair daqui, aprovado. Lá vai. Valor semântico, conjunções e preposições. Tá bom? As preposições não têm função sintática, mas tem valor semântico. Tá bom? Então, cuidado, porque ele não é obrigado, nenhum autor, nenhum elaborador de prova, ou nenhuma elaboradora é obrigado ou obrigada a montar uma questão de valor semântico só com conjunção. Tá bom? Então, valor semântico, certo? Quase sempre vai associado a conjunções, mas quase sempre não é sempre. Também tem o valor semântico das preposições. Preste atenção, um detalhe aqui bem interessante, viu? Quando eu vou criar adjunta nominal, complemento nominal e agente da passiva, eu preciso de preposição. De novo. Complemento nominal, adjunta nominal e agente da passiva, eu preciso de preposição. O adjunta nominal nem tanto. Porque o adjunta nominal, ele também pode aparecer sem a preposição. Basta que eu diga teu nome. Thalisson, garoto legal. Pronto, acabou. Já criei uma adjunta nominal. Garoto legal, substantivo, adjetivo. O adjetivo, sintaticamente, é o adjunta nominal, porque está particularizando o garoto. Sacou? Agora, quando eu tenho a preposição no adjunta nominal, no complemento nominal, no agente da passiva, eu não vou me interessar com o valor semântico dela. Eu vou me interessar pelo valor sintático que ela tem para sustentar aquela estrutura. Preposição mais substantivo pode gerar adjunta nominal. Preposição mais substantivo pode gerar complemento nominal, pode gerar agente da passiva e pode gerar objeto indireto, porque os objetos indiretos, obviamente, são preposicionados. Então, nesse momento, eu não vou me preocupar com o valor semântico da preposição. Eu vou me preocupar, nesse momento, com o valor sintático de sustentação. Porque quando você diz assim, chuva de inverno. Chuva de inverno. Você criou uma adjunta nominal com preposição, que é de inverno. Eu não vou me preocupar com o valor semântico de.
Eu vou me preocupar com o valor semântico da oração inteira, ou do contexto inteiro. Mas eu não vou pegar essa preposição isoladamente e me preocupar com o valor semântico dela, porque ela está formando um adjunto, adnominal. Se ela estiver formando complemento nominal, objeto indireto ou agente da passiva, eu vou me preocupar em entender o posicionamento sintático dela. Dei outra dica, Fred. Outra dica. As conjunções de valor semântico são predominantemente, as coordenativas sindéticas. Olha a dica, olha a dica. As coordenativas sindéticas. Aí lá vai Fred. As coordenativas sindéticas. Vou botar aqui as três que eu considero mais viáveis para a prova de vocês. Aditivas, certo? Adversativas, o que é mais frequente, tá? E as conclusivas. Tem também as alternativas e as explicar. Essas são as que eu considero mais frequentes, beleza? Na banca de vocês. Se fosse outra banca, era outra forma de pensar. É a banca de vocês. Aditivas, adversativas e concluo, mas não deixe de ler as alternativas e nem deixe de ler as explicativas, tá? Pronto. Coordenadas sindéticas, coordenativas sindéticas e as subordinativas adverbiais. Fred, quais as que você acredita mais? Top 1, né? Não tem top 5, a minha é top 1. A concessiva. As concessivas. Embora ainda que, tá? Para mim é o primeiro. Outra, cai com muita frequência. 2. Causalidade. Beleza? 3. Aqui, 3. Condição. Condicionalidade. Então você tem as concessivas, as que expressam causalidade, preste atenção aí, galera, e as que expressam condicionalidade. Tem também as proporcionais e as finais. Pronto. Aí tem as comparativas, tá bom? As conformativas, mas dá uma chegada nisso aqui. Então, quando ele falar em valor semântico, conjunção e preposição. Se a preposição estiver associada à estrutura do adjunto nominal, do complemento nominal, do objeto indireto e do agente da passiva, você não vai olhar o valor semântico dela. Você vai analisar o alcance sintático que ela tem, tá? Porque ela vai vir acompanhada de um substantivo, tarará. Você muito provavelmente vai ter que ler esse substantivo para poder discernir, né? Para ter o discernimento, para diferenciar o adjunto do complemento, ou o complemento do objeto indireto, o objeto indireto do agente da passiva, sacou? Pronto. Muito provavelmente você vai precisar ler. Isso, mas isso, no caso o verbo transitivo indireto. Agora, com a questão da preposição, mesmo com esse vínculo ao verbo, a preposição vai ser só a ponte. Isso, muito bem, porque não é a transitividade. Transitividade é transitoriedade, é passagem. Então, se eu tenho por que o verbo transitivo direto pede objeto direto sem preposição? Não é assim? A gente não vê essa regra? Porque a transitividade é uma transitoriedade, é uma transição. Como não tem preposição entre o VTD e o objeto direto, essa transição é direta. Por isso que a gente chama transição direta, objeto direto. Transição indireta. Como ela é indireta, tá? Aí tem que ter aquele pentelhinho para atrapalhar, que é exatamente a preposição. Atrapalhar, que eu digo, é uma brincadeira. A preposição é extremamente útil, sacou? Pronto. Daqui a pouco eu dou uma diquinha assim de estrutura, tá? Nem se preocupe, tá? Beleza, galera? Então vamos lá. Através do radar. Por que eu puxei para a preposição? Porque através é uma... É um o quê, pessoal? Bora. É uma minhoca. Bora, pessoal, acorda. Ei, boa tarde. Através é uma preposição. Isso, across in English. Deu valor?
Através é uma preposição. Está ali, ó. Aí ele diz, os americanos, através do radar, entrando em contato com a Lua. Aí ele pede a valoração semântica, ou valor semântico, lugar, meio, modo ou finalidade. Modo, lugar é a Lua. Modo, alternativa. Opa, peraí. Lugar, meio, modo ou finalidade. Marcaram o quê? Opa. Vamos lá. Lugar, tá fora? Qual lugar? Através do radar, entrou-se em contato com a Lua. O modo de contato qual é? Não. O modo de contato não é o radar. Qual é o modo do contato? Tem um modo e o meio. Espera aí, para cá, todo mundo. Está aqui, para cá. O meio de contato é pelo Instagram. O meio de contato é pelo Facebook, tá? O meio de contato é o Facebook. Qual é o modo de contato? Bora. O meio é o Facebook. Qual o modo? Navegar pela, internet. Qual o meio? É o radar. Pelo radar eu cheguei à Lua. Qual é o modo de comunicação por radar? Satélite, comunicação por satélite, sacou? Isso. É por aí. Meio. Alternativa correta, vai. B de bola, cuidado. Isso aí. Valor semântico de preposição. Na realidade, é da expressão através do radar. Mas quem manda naquela expressão ali é através ou do? Através. Lembre-se disso. Fechou? Tranquilo? Ei, eu enviei uma mensagem via WhatsApp. É o meio ou o modo? Qual o modo? É o meio, pessoal. O meio é o WhatsApp. Mandei, Max recebeu. Qual o modo? Aplicativo. Linguagem de aplicativo. Mensagem de aplicativo. WhatsApp, Telegram. Em homenagem à galera aí da Lava Jato. Né? Certo? Olha. Como, amor? Bora pensar em outro exemplo. Vamos pensar em outro exemplo. Bora lá. Eu escrevi um artigo de opinião sobre a pobreza no Brasil. Escrevi na revista Matusalém, para não ter confusão. Porque hoje eu disse em sala de aula, eu citei uma revista lá, aí a metade da turma... E a outra me perdoou. Então, a galera está problematizando até a citação de uma revista. Tem que ter paciência, né? Então, a revista é Matusalém. Aí vão problematizar dizendo que eu chamei o cão em sala de aula. Amém? Mas espera aí. Para evitar problematização, o nome da revista é IAP Cursos Online. Pega, porra, pronto. A melhor revista do mundo. Pronto. Aí eu fiz um artigo de opinião top sobre miséria no Brasil e coloquei nessa revista. Ela foi impressa e foi vendida. Qual o meio de circulação do meu artigo de opinião? Revista impressa. Qual o modo? O meio é revista impressa. Ele está sendo veiculado pela revista impressa. Qual é o modo? Artigo de opinião impresso. Ele é um artigo de opinião impresso. Ele é um texto impresso. Texto de opinião impresso, divulgado, pela revista, impressa. A revista impressa que não deixa de ter um aspecto opinativo, já que vai divulgar um artigo de opinião. Existe uma diferença entre meio e modo. Lembre do Facebook. Lembre do WhatsApp, é o exemplo mais top que tem. O WhatsApp é o meio. Qual o modo? Aplicativo. Tem que ter esse discernimentozinho aí. Questão 4, vai. B de bola. Questão 5 e 6. A prova de vocês é desse jeito. Ela vem com 3, 4, 5 questões, já viram? Aí depois ela quebra. 5 e 6, 5, 6 e 7. 5 e 6, né? Às vezes 5, 6, 7 e 8, entendeu? Então tem que saber fazer essa cadência. Bora lá. Considere o fragmento abaixo para responder as questões 5 e 6 seguintes. Você não vai ler esse fragmento, você já leu. Você já leu? Então vou ler de novo. Para quê? Para perder tempo. Vai direto para a questão? Se precisar, você lê. Para evitar a repetição de pé de milho, no trecho acima,
O autor fez uso de um par de estratégias coesivas. Olha aí, Vanusa e Lucas. Olha aí, presta atenção, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no Via Direta, você que está no Princesinha Praia Clube, no que mais? Portal das Dunas, tá? Diga aí mais um antigo. Vamos lá. Eita, na Babilônia. Você que está no Babilônia, no Nana Banana na Ridinha, na entrada ali do Cajueiro, pega a esquerda. Aê! Você que curte o grafite, que curte um som, Bob Marley, estamos juntos. Vamos lá. Olha só, você não vai ler, você vai entender a questão. Para evitar a repetição de pé de milho, no trecho acima, o autor fez uso de um par de estratégias coesivas. A. Omissão e substantivação. Substantivação e pronominalização. Sinonímia e substantivação. Pronominalização e omissão. Tudo aí é estratégia coesiva. Para cá todo mundo. Estão vendo isso aqui? Valendo um prêmio. Agora, aquele prêmio, aquele Fusca que eu prometi na sala. Pronto, vamos lá. Galera, que tipo de coesão é essa? Que tipo de coesão é essa que está aqui? Por pronominalização, por nominalização, por omissão, por substantivação ou sequencial? Que tipo de coesão é essa aqui? De novo. Pronominalização, substantivação, nominalização, omissão ou sequencial? Eu estou trocando aqui alguma coisa por outra? Não. Eu estou substituindo uma palavra por outra? Eu estou tentando omitir, deixar implícita alguma coisa? Não, que aí eu não descubro a relação semântica. Isso aqui é coesão sequencial. Pode colocar aí, vocês não estão fazendo as anotações? Coesão sequencial. Quando ele pede valor semântico, coesão sequencial. Muito bem. Essa questão é boa. Galera, vou até dar uma apagadinha aqui, posso? A pessoa que está em casa já copiou com certeza e pode ver a aula 156 mil vezes. Vamos lá. Coesão. Mais uma setinha. Coesão. Vamos lá. Primeiro ponto da coesão. Coesão sequencial. Você não vai substituir palavra, não vai colocar sinônimo, não vai usar hiperônimo, não vai usar hipônimo, não vai usar nada. Você vai usar uma palavra de valor semântico. Então a coesão sequencial se dá predominantemente com conjunto, mas também com Porque em textos informais, você pode fazer progressão temática por preposição ou por locução prepositiva. Mas nos textos formais, você vai fazer a progressão temática por conjunções ou locuções conjuntivas. Quem vai assistir a aula 8 hoje à noite? Tem alguém? Pronto. Hoje a gente vai ver a questão das conjunções. Bem direitinho. Coesão sequencial. Coesão sequencial. Valor semântico. Aqui você não vai se preocupar em esconder as coisas. Aqui você não vai se preocupar em substituir palavra. Você não vai se preocupar em nominalizar. Em nada. É estabelecer ideias. Bora. Mas, a diversidade. Embora, concessão. Enquanto, simultaneidade. É só isso. Encaixa no texto, puf. Encaixa no texto, pá. Show? Luquinhas, de boa? Tranquilo. Segundo movimento coesivo. Coesão por omissão. Que em sala de aula, Fred utilizou, duas palavras bem interessantes. Elipse e a outra, Pronto, foi o que Fred utilizou, tá vendo? E ele chamou de quê, Coesão por omissão. Frechado, né? Danado, né? Coesão por omissão. Aí ele vai subentender alguma coisa para evitar repetição. Aí tem que subentender. Outra coisa. Para também estabelecer coesão, eu vou para relação de sinonímia. E a relação de nominalização.
Sequencial, vai, falou? Bora. Omissão, que também recebe o nome de elipse, de zeugma, de ocultação. Ocultar. Sujeito oculto, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Olha como o bicho foi danado. Nem usou elipse, nem usou. Vai. Oi. Aí quando o sujeito é oculto, bora lá. Aí, meu amigo, pega a penca de nome, bora. Oculto. Desinencial. Vai. Elíptico. Aí, tá. Dependendo do caso, zeugmático. O que mais? Oculto, desinencial, elíptico, zeugmático. Tem mais? Sujeitos implícito. Simplesmente sujeito implícito. Ou sujeito subentendido. Show de bola. Sequencial, valor semântico, omissão. Já está aqui. Então, ou vem elipse, ou vem zeugma, ou vem o quê? Omissão, ou ocultação, ou implicitude. Dá na mesma. Só tenha cuidado com a zeugma. Porque zeugma acontece quando você subentende algo que já apareceu. Muito bem. Só tem cuidado com isso aí. Mas não deixa de ser coesão. Sinonímia. Bora, eu disse em sala. Pessoal, isso aqui é um notebook. Desculpe-me. Isso aqui é um notebook. Deu falou, meu irmão? Pega. Bora, de novo. Bora. Again. Let's go, everybody together. Pay attention to me. This is a notebook. Deu valor? Agora vamos lá. Isso aqui é um notebook, né? Normal. Isso aqui é um notebook. Show? Qual a palavra igual a notebook? Notebook. Igual. Qual a palavra igual a apagador? Apagador. Qual a palavra igual a Flamengo? Flamengo. Sinônimo não é igualdade, é semelhança, é aproximação. Pegadinha do moção. Ó, de novo. Sinônimo não é igualdade. Nunca foi. Isso aqui é uma tampa. Tá bom? Qual a palavra igual a tampa? Tampa, pô. Palavra igual a papel? Papel, pô. Você vai achar semelhanças. Relação de sinônimo é relação de aproximação. Sinônimo de brevidade, exiguidade. Sinônimo de espaço apertado, espaço exíguo. Olha aí, ó, sinônimos. São palavras com escrita completamente diferente, que vêm de uma natureza completamente diferente, mas que terminam tendo significados muito aproximados. Isso é sinônimo. Quem almeja aí fazer ITEP ou Polícia Civil, porque concurseiro vocês sabem que não para, né? Alguém pretende fazer ITEP, Polícia Civil, porque vai sair. Depende, alguém pensa aí? Vocês sabem que tem redação. Quando partir para a relação de sinonímia, não é para botar uma palavra igual. Só está repetindo. É para botar uma palavra semelhante. E outra coisa, você, ó, para cá, serve para redação e para prova objetiva. Você não é obrigado a trocar palavra por palavra. Você pode trocar palavra por uma expressão. Basta que a expressão seja sinônimo. Vamos lá. Notebook. Me dê um sinônimo para notebook grande. Tá vendo? Tá vendo? Deu mesmo na jugular. Vazare. Pronto. Parabéns. Se eu não sou obrigado a trocar uma palavra por outra palavra, eu tenho que trocar uma palavra por qualquer outra coisa, por qualquer outra composição morfossintática que tenha significado aproximado. Nunca diga que é a mesma coisa. Fechou? O que é nominalização? Para cá. Nominalização. Eu estou escrevendo o texto. Eu digo, a política... Ó, política é uma arte de... Peraí, eu vou trocar. Tá bom. Não, isso vai gerar polêmica, problematização. Bora lá. Lá vai. Estudar é necessário por conta da reta final do concurso. O estudo, quando tem caráter sustentável, tende a gerar grandes aprovações. Estudar, estudo. Estudar verbo, estudo substância, coesão por nominalização. Eu comecei com estudar e depois virei para estudo. Eu transitei de verbo para substantivo. Isso é coesão por nominalização. Não é a melhor das coesões, mas pelo menos eu também não fiquei estudar, sacou? Que é péssimo. Estudar, estudo, estudante.
Ah, mas você criou o som, você repetiu o radical. Sim ou não? Estude, 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 estude. Eu não repeti o radical. Mas pelo menos eu troquei a classe da palavra. Coesão por nominalização. Você mantém o radical e troca a classe da palavra. Ficou claro? Ah, Fred, essa aí é casca grossa. Essa questão não é fácil, não. Então vamos lá. Para evitar a repetição de pé de milho no trecho acima, o autor fez uso de um par de estratégias coesivas. Assinale-as. Ele cresceu. Está com 2 metros. Está faltando o que aí? Ele cresceu. Bora. Qual é a palavra que você coloca? Qual? Ele. Ele cresceu. Ele está com 2 metros. Ele lança as suas folhas além do muro. E ele é um esplêndido pé de milho. Aí o cara teria 4 vezes o ele. Por que ele não colocou? Porque o texto é dele. Mas se ele quisesse colocar, teria problema? Não, porque é uma crônica que tem licença, vai. Pronto, ele podia colocar, qual o problema? Ele não quis. Foi até bom que virou questão. Bora. Tem um caso aí de omissão? Tem. Já sai B e C. B de bola e C. Sai ou não sai? Sai B de bola e C de casa, porque tem um caso de omissão. E aí, omissão em substantivação ou omissão em pronominalização? De ele, pronome, acabou. Morreu Maria Preá. Died Mary Preá. Pronto. The death of Mary Preá. A morte de Maria Preá. Pronto. Só no Rio Grande do Norte para a gente fabricar essa expressão. Pronominalização e omissão. Aí cuidado, posso dar uma dica? Eu posso dar uma dica de uma questão que vai cair ou uma dica só de dica mesmo? Obrigado. Cuidado com a coesão por pronome. Aquele conjunto de pronomes que se refere ao que vem antes, anafóricos, e aqueles que se referem ao que vem de os catafóricos. Cuidado com esses grupos de pronomes. Aí eu gosto muito de citar os pronomes com SS e com ST. Esse, nesse, nisso, isso, disso, ó, SS, SS, os demonstrativos. Sempre se referem ao que vem, vai. E os com ST, isto, nisto, deste, desta, nesta, refere-se ao que vem de? Pronto, eu gosto muito de citar isso aí. E sempre cai, pelo menos uma questão. Já é certa. Aí quando você vir lá o pronome com SS, já começa a olhar o que vem, vai, antes. Pronto. Dá uma pré-eliminada já, dá uma pré-eliminada no que vem depois. Não elimina ainda, entendeu? Mas já dá uma 6. Diz. Este, quando misturado àquele, boa, que é referência de sujeito composto, que eu falei na aula 3. Referência de sujeito composto, você que está em casa, você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelas mídias sociais. Referência de sujeito composto, aí eu posso usar este e aquele. Se forem 3, se o sujeito composto for formado por 3 sujeitos simples, este, esse, aquele. Aí tudo bem, está aberta uma exceção. Show de bola. 6. O período em análise é composto e marcado por orações que se relacionam e são classificadas predominantemente como? Predominantemente. Tem um tipo de oração cuja ocorrência é pequena e outro tipo que a ocorrência é maior. Saiba interpretar a questão. Volta. O período em análise é composto e marcado por orações que se relacionam e são classificadas predominantemente como A. Subordinadas adverbiais. Qual a conjunção que aparece aí, pessoal? Lê aí para mim. Qual a conjunção que tem aí? E. Só. É subordinada adverbial o E? Não, é coordenativa sintética. Subordinadas adjetivas, tem que ter o pronome relativo o quê? Apareceu algum? Coordenadas assindéticas e subordinadas substantivas. Essa aí foi de graça. Porque subordinada substantiva tem que ter a conjunção integrante que, ou se, ou como. São 3 conjunções integrantes, as principais. Que, se, como. E esse se não pode ser condicional, não? Pode. Mas quando for conjunção integrante, vem um verbo transitivo direto antes. Bora. Então, na visão de vocês,
A alternativa correta é a C. Agora, vamos comigo. Ele cresceu. É oração? É. Tem conjunção? Assindética. Sem síndeto. Está com 2 metros. Tem verbo? Tem. É oração? É. Tem conjunção? Não. 2 assindéticas. Lança suas folhas além do muro. 3 assindéticas. E é um esplêndido pé de milho. Oração coordenada sindética aditiva. Então, eu tenho 3 assindéticas em uma, sindética aditiva. Então, o que é predominante? Bora lá. Coordenadas assim. Só pode ser sindética se tiver síndeto. O que é síndeto, galera? Conjunção, preposição, pronome relativo, ou seja, conectivo. De boa? O único conectivo que tem ali é o E. Ele só aparece uma vez. Aí ele cria a oração coordenada sindética aditiva. E as outras são assindéticas porque não tem síndeto. Questão de número 7. Em inglês, 7. Bora lá. Em homenagem ao professor Papai Smurf e Augusto Macedo. Raiz quadrada de 49. Deu valor? No terceiro parágrafo, a frase: já viu o leitor um pé de milho? Cumpre o papel de. Essa aí é com vocês. Vou deixar. A prova deu 2 questões. Primeiro, quando ele falou de exiguidade, lá no próprio parágrafo. E agora, já viu o leitor um pé de milho? É para aproximar quem? A própria pergunta retórica. Eu não falei em pergunta retórica. Peraí, agora eu vou falar. É o meu direito. Em comemoração aos meus 23 anos de labuta. Vou falar. Eu fui em sala de aula, eu fui falar de ponto de interrogação. Aí teve uma pessoa que fez: cai nunca. Mãe de Ná. Tá aí. Pergunta retórica. E eu disse o que na sala de aula? Se cair ponto de interrogação, ele vai associar a pergunta retórica. Eu disse ou não disse? Pronto. É assim, só tem um jeito do ponto de interrogação ficar difícil. É você transformar em uma pergunta retórica. Quantos anos você tem? Não, isso não é pergunta retórica. Qual a sua idade? Né? Não, isso não é uma pergunta retórica. Você joga o corpo todinho e não faz uma pergunta retórica. É o cri-cri-cri. Cri, deixar a pessoa pensativa, né? Já viu o leitor um pé de milho? Ah, o leitor, caralho, porra é isso, um pé de milho. Isso é doido. Eu vou ler esse texto. Que não era cana, não era capim, agora é pé de milho. Volte. Apertadinho. E um pé de milho isolado. E os outros, né? Geralmente a gente vê, né? Ó. Sacou? Alternativa correta, vai? A. Estratégia de convencimento ou de persuasão? A pergunta retórica. Fora dessa questão. Só para revisar. Pergunta retórica é estratégia de convencimento ou de persuasão? Persuasão. Porque a persuasão, ela vai para a emoção. O convencimento é razão. É o dado estatístico. É o pensamento do Drauzio Varela. É o pensamento da socióloga, entendeu? Isso é, convencimento. 8. O vocábulo destacado em... Cuidado com a questão 8. Pessoal, engoliram a letra L. Flor e flores. É flores. Ali é flores. Há muitas flores belas no mundo. Flexiona-se em função de sua classificação morfológica. Preste atenção. Há muitas flores. Flores é substantivo? É. Há muitas flores. Assinale a alternativa em que se destaca um vocábulo que tem essa mesma classificação. Todos acordaram muito preocupados. Muitas flores. O substantivo foi para o plural. O substantivo está no plural feminino. E o advérbio acompanha. Muitas flores. Você não tem muitos flores. A. Todos acordaram muito preocupados. Tem gente que vai fazer essa questão tentando trocar muito por bastante. Cuidado para não... Porque o comando da questão não é esse. Todos acordaram muito preocupados. Preocupado é substantivo ou adjetivo? Adjetivo. E outra? Preocupação está no plural?
e muito. No singular, o que tem lá em cima. O advérbio muito acompanha o ritmo do substantivo. Perfeito. B de bola. Ele tomou muito remédio ontem. Ele tomou muito remédio ontem. Muito remédio. Remédio singular, masculino. E muito acompanhou o ritmo. Segura C. O responsável passou muito mal. Vamos para D. Queria ter dançado muito na festa. Muito está acompanhando uma locução adverbial de lugar. Corta D. Corta A. Você tem B e C. Quando ele diz passou muito mal, é a expressão passar mal. E o que tem lá em cima? O substantivo flores. Então a alternativa que tem o advérbio muito associado a um substantivo, qual é? B de bola, remédio. Passar mal é uma expressão. Essa é boa. Alternativa correta, vai. B de bola. Vamos para 9. Ao final do texto, quando caracteriza a máquina de escrever como chata, pode-se inferir, presta atenção a essa aqui que essa é bacana, que o autor transporta para o objeto um traço que remete. É com vocês. Ele diz que agora vai deixar aquela máquina chata e vai se dedicar ao milho dele. Né? Uhul! Isso. Pode-se inferir que o autor transporta para o objeto, que é a máquina, um traço que remete ao leitor, às plantações de milho, à sua própria vida ou à história contada. Alternativa correta? Letra C de sociedade. Vamos para 10. Estou brincando. Estou brincando. Pessoal, eu não vou responder não essa questão. Responda aí, se vira aí. Bora, pessoal que está em casa, se vira, olha aí. O pé de milho parecia um cavalo. O verbo em destaque está flexionado no seguinte tempo do modo indicativo. Presente, fora. Futuro, fora. Eu tenho pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Parecia. Pareceu, perfeito. Parece, presente do indicativo. Parecerá, futuro do presente. Pareceria, futuro do pretérito. Alternativa correta? Dado, dólar bela, doido. Ganhou uma fazenda. R$1 milhão. Né? Galera, muito obrigado pela atenção. Deixa eu passar alguns informes para vocês. Sábado tem Fred aqui manhã e tarde, viu? Sábado pela manhã, das 8 às 11, é o meu aulão, meu primeiro aulão para o concurso em São Gonçalo, tá bom? Questões inéditas. Essas questões aqui morreram, tá? Acabou. Como diz Moção, um K, um bom e um osso. Acabou-se. Sábado, 8 às 11, o aulão. Resolução de 20 questões objetivas inéditas. À tarde é o meu mini curso, que são 2 sábados, 7 e 14. Aí são 40 questões objetivas. Aí você recebe um caderno impresso com as questões comentadas, slides inéditos e material impresso inédito. Aí é outra coisa. Manhã é aulão, à tarde é a primeira aula do mini curso. Beleza? Valeu, um abraço. Sim, peraí, esqueci. Quem não tem ainda o meu WhatsApp, o WhatsApp de Fred e o Insta, essa foi horrível. @ professor Frederico. O Insta, essa do Insta foi horrível. @ professor Frederico. Insta, não é Instra. Insta, beleza? A gente vai se comunicando. Qualquer coisa é a mesma coisa. Estarei sempre aqui de braços abertos para recebê-los e recebê-las. Fiquem em paz, um abração, boa tarde. Conhecimento nunca é demais. Valeu.